Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 7, versículos 31 ao 37. Aqui Jesus está saindo da região de Tiro e indo, atravessando o mar da Galileia, e indo para a região da Decápole, eram 10 cidades que haviam ali na região da Galileia. Bom, nesse local trazem um homem surdo que falava com dificuldade, pedindo então às pessoas que o trouxeram que Jesus impusesse as mãos sobre ele. É interessante que Jesus se afasta da multidão com aquele homem, coloca os 2 dedos no seu ouvido, cospe com a saliva, ele toca a língua dele. Olhando para o céu, suspira e diz Efatá, uma palavra que quer dizer abre-te. Imediatamente, então, a língua daquele homem se soltou, ele parou de falar com dificuldade e os seus ouvidos se abriram. Ele começou a ouvir algo que ele não fazia, uma possibilidade que ele não tinha. As pessoas se impressionam e começam a comentar e divulgar aquilo que estava acontecendo, mesmo Jesus recomendando para que não fizessem isso, porque era uma experiência totalmente nova para aquelas pessoas. Era uma maravilha e era algo que, segundo a crença de muitos, apenas um Messias, a crença de muitos judeus era de que apenas o Messias, o Redentor, de fato poderia dar vista aos cegos e fazer então algumas maravilhas que Jesus fazia, demonstrando que de fato ele era esse homem. Bom, o interessante aqui é que essa palavra abre-te, Efatá, é dita para aquele surdo mudo. E isso traz para nós, através desse evangelho aqui que a igreja nos propõe para hoje, através dessa palavra abre-te, desse surdo e mudo que passa então a falar e a ouvir, nos traz a necessidade de nós olharmos para aqueles que precisam de ajuda, para nós evitarmos o fechamento do nosso coração, o endurecimento do nosso coração. Jesus, ele suspira, olha para o alto e fala uma palavra que significa abre-te, que o nosso coração não se endureça e nós possamos então falar para nós mesmos, abre-te, para que nós evitemos o egoísmo, o egocentrismo, que olha apenas para as suas próprias necessidades, para o seu próprio umbigo. Por que o coração? Porque o coração é o núcleo profundo da nossa alma. É nele que Jesus atua, é ele que Jesus liberta, fazendo com que nós sejamos capazes de viver uma relação plena com Deus. E como nós já falamos muitas vezes aqui na IBRAVE, quando eu tenho uma relação plena com Deus, quando eu busco ser discípulo de Cristo de fato, o meu evangelho, ele para de ser apenas vertical e ele começa a ser horizontal. O que eu vivo com Deus gera efeitos ao meu redor, na maneira como eu vivo com as pessoas, como eu lido com as pessoas. Se não há transformação no meu modo de ser com os outros, a minha religião é vazia. Eu penso que sou discípulo de Cristo, mas eu não sou. Eu sou apenas um religioso. A minha relação com Deus precisa refletir no próximo. É uma verticalidade que gera efeitos na horizontalidade. Por isso a igreja, por isso a comunidade do aprimoramento chamada igreja. Porque é aqui que nós estamos buscando esse discipulado com Cristo e é aqui o primeiro local onde ela precisa gerar frutos e efeitos. Falemos essa palavra, mas não nós mesmos, mas peçamos a Deus que Ele faça com que o nosso coração sofra o efeito que esses ouvidos e essa língua desse homem aqui sofreram a partir do momento em que tiveram contato direto com Jesus. Que esse evangelho de hoje, que a igreja nos propõe, possa nos fazer aprender a falar a linguagem do amor de Deus, mas traduzindo isso em gestos, traduzindo isso em atos para aqueles que estão ao nosso redor. Que o nosso evangelho seja vertical e horizontal, porque se ele é só vertical, então é apenas religiosidade. Deus abençoe você. Até amanhã.